Fala pessoal, beleza? 2020 terminou. É a última semana, alguns dias aí, e tem muita gente aí dando graças a Deus que esse ano está finalizando. Esse ano foi realmente atípico para todo mundo, né? Então, muita gente aí que esperava que 2020 fosse diferente, né? Ele foi diferente. Para bem e para mal, né? Para alguns foi um ano muito triste, né? Com perdas, né? De amigos, de familiares. Para outros, né? Foi um ano bom, né? Especialmente para quem aproveitou esse período e teve oportunidades financeiras para poder aproveitar, né, para crescer profissionalmente. Tem muita gente, tá? Não ignore isso daí não. Enquanto muitos tiveram seus empregos, perderam seus empregos, nós tivemos muitos outros aí que entraram no mercado de trabalho, né, por conta aí da demanda da pandemia, né? Então, esse vídeo hoje ele é uma retrospectiva de tudo que a gente falou durante o ano de 2020, alguns acontecimentos, algumas coisas que a gente tem comentado, né? Nós comentamos por aqui no nosso canal, com a participação de todo mundo também, né? Todo mundo faz parte dessa história e foi bom para mim, também esse ano foi bom para mim, por conta de alguns projetos que eu iniciei, né? Então, eu acho que, no geral, a gente tem muito que nós aprendemos muito, né, durante esse período todo, e a gente espera que em 2021, né, o ano que se inicia, que vai estar aí na nossa porta aí no final de semana, a gente consiga atravessar ele da melhor forma possível, né? De forma tranquila, é, bem, bem consciente, né? Dos erros que nós cometemos em 2020 e o que nós aprendemos, né? Por conta desse novo normal, né? Que a gente tem falado. O nosso canal fez um ano, né? Ele fez um ano, né? Nós começamos ele aí em 3 de dezembro, né? Os primeiros conteúdos do nosso canal começaram em 3 de dezembro de 2019, né? E agora esse mês de dezembro nós estamos fazendo um ano de canal, né? Temos falado bastante de alguns assuntos, né? Aproveitei para colocar em prática o meu lado de pesquisa, o meu lado oratório, né? Eu acho que é importante que as pessoas elas tenham essa aptidão, né, oratória, serve para muitas coisas na vida. Eu sempre tive isso daí porque, como alguns já me conhecem, né, eu trabalho com música desde os 13 anos. Então, desde os 13 anos eu tenho banda, né? Então, sempre me apresentei, sempre gostei de expor meus pensamentos, minhas ideias, né? Componho músicas, faço algumas coisas, então sempre estou expressando um pouco daquilo que eu penso, né? Então eu procuro da melhor forma conversar com as pessoas e transmitir uma parte da minha essência, né? Esse ano nós começamos todo esse processo falando de tecnologia, né? Nosso objetivo dentro dessa tomada de 2020 aí, ela foi voltada exatamente para o empresário, para os profissionais de TI, né? Para as pessoas que estavam começando a aprender sobre tecnologia. Então é um universo bastante grande de pessoas, né? Que necessitam, que se utilizam da tecnologia, que precisam se aprimorar, né? Às vezes a gente não tem aí um tutor ou uma pessoa que possa guiar, né? Então, muitas vezes, aquele estudante que sai da faculdade, ele fica perdido, né? Ele acaba não tendo aí
uma direção, né? Especialmente para quem acaba não fazendo um estágio dentro da área de tecnologia, né? Então acaba muitas vezes ou desistindo após a formação, né? Acaba não encontrando aí um espaço que possa trabalhar e aí também acaba desistindo. Então é importante que as pessoas que estão na prática, né, no dia a dia no mercado, elas possam de alguma forma colaborar, né, na transmissão de conhecimento, tanto para as pessoas que estão começando, quanto as pessoas que já estão no mercado ou que querem mudar de profissão, né? Então, eu acho que eu falei isso daí já algumas vezes, né? Eu sempre volto a repetir que o meu objetivo é compartilhar conhecimento. Então, sempre que as pessoas vêm para conversar comigo, eu procuro compartilhar o máximo de informações que eu tenho, né? Que eu tenho. Não quer dizer que eu sou um conhecedor de tudo, né? Na verdade, a gente vai pegando um pedacinho de cada pessoa, aquilo que ela pode contribuir para e a gente acaba absorvendo e transformando o nosso conhecimento para a vida diária, né? Então, o que eu tenho de conhecimento eu transmito para as outras pessoas. Mas também eu aprendo com outras pessoas que estão à minha volta, né? A gente começou, e aí eu quero fazer uma retrospectiva, né? Porque a gente começou esse ano aí, né? Falando aí de muitos assuntos, né? No nosso canal. Então, nós começamos falando, né? No começo do ano, nós falamos sobre a LGPD, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, lá no comecinho, lá em dezembro, janeiro, né? A gente já estava falando de Lei Geral de Proteção de Dados, a importância que os empresários tinham que ter, né, aquele cuidado que os empresários tinham que ter com relação à questão da implementação, né, do sistema de gestão dentro da sua empresa para que pudesse estar atendendo a lei brasileira, essa nova lei brasileira que até então não tinha data, não estava muito certo se iria entrar em 2020, aquela coisa toda. Então a gente estava falando lá no comecinho, né, sobre Lei Geral de Proteção de Dados para os profissionais de TI e para os empresários, explicando um pouquinho o que era isso, né, o que essa lei vinha, quais eram as implicações dela para dentro das empresas, né. A gente falou muito de ransomware em 2020 e a gente não vai parar de falar de ransomware em 2021. Né? Ransomware foi um destaque durante o ano inteirinho, né? 2020 inteirinho, e se ampliou ainda mais por conta aí das pessoas estarem trabalhando em home office. Né? Então, a segurança da informação ela foi um destaque bastante grande aí em 2020. Muitas empresas não estavam preparadas, né, para esse novo modelo de trabalho, onde o funcionário estava trabalhando da sua residência. Né? Então, muitas empresas não estavam preparadas para isso. E aí, os hackers tiveram aí a sua hora, né, para poder aí invadir sistemas, né, equipamentos dos usuários, roubar dados financeiros e também outras informações críticas aí da empresa. Então, e finalizamos o ano de 2020 ainda com o caso da CEMIG, né, que teve o seu ataque de ransomware, acho que foi o Kate Ransomware, se eu não me engano, que invadiram a CEMIG e aí paralisou todo o sistema da CEMIG, aí, toda a parte de atendimento delas. Isso aconteceu essa semana, né? Então o caso da CEMIG está muito recente. A gente vai ver muitos casos ainda em 2021, com certeza, porque especialmente aqui no Brasil, né? Nós tivemos há um mês atrás aí uma campanha, um alerta, né? De uma campanha massiva de ransomware aqui no Brasil, né? Para as empresas brasileiras, de ataques, né? Os hackers aproveitando algumas brechas aí nas empresas brasileiras. Então 2021 ele é um ano ainda a ser voltado aí para a parte de segurança da informação, né? Falamos muito sobre a profissionalização do mercado, né? Essa preocupação do estudante que sai, né? O que ele vai, aonde que ele vai estudar, o que ele vai fazer,
né? Qual é a faculdade, ou qual vai ser o curso técnico, né? Qual o que é melhor um ou outro, e aí depende muito do ambiente, do espaço onde ele vai trabalhar, e ainda o que ele vai escolher depois de formado, né? Quais são os caminhos que ele segue, uma certificação, uma pós-graduação, né? E também para aquelas pessoas que estão buscando uma segunda carreira e aí decidem entrar na área de tecnologia, porque vê que a área de tecnologia é uma área que mantém uma certa regularidade com relação à questão de contratações, ou tem uma necessidade muito maior do que outras áreas, paga-se bem, paga-se razoavelmente bem, né? Em alguns lugares. Então, muitos profissionais também migraram, né? Saíram de algumas áreas, foram para a área de tecnologia. Um pouquinho mais difícil isso, né? Porque a área de tecnologia ela é uma área que é um pouquinho ingrata para quem está muito tempo afastado, ou quem está começando agora e precisa pegar. Então a pessoa precisa ter bastante consciência com relação a isso e ter uma resiliência para poder absorver, né, os impactos que essa mudança vai trazer na vida dela. Tá? Não é uma coisa fácil. Hoje, né, até hoje eu estudo muito, né, eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo alguma coisa. Essa aqui é a primeira vez que eu vou falar e eu acho que é importante, né? Eu voltei, né, a fazer uma graduação na área de tecnologia, né? Então, já para 2021 eu estou voltando aos bancos escolares para fazer uma graduação na área de tecnologia. Eu acho que é importante, né? E as pessoas falam assim, Rodrigo, mas você está tanto tempo no mercado, não sei o que lá. Não, mas é importante que você se mantenha atualizado, que você mantenha a sua cabeça aberta, né? Que você possa conhecer outras pessoas, outras formas de entendimento da tecnologia, que você se atualize sempre, né? Seja com cursos técnicos, uma nova graduação, uma pós-graduação, um MBA, seja lá o que você achar que você deve fazer. Mas se atualizar é muito importante, né? Então, meu plano agora para 2021, 2022 é a minha graduação. Voltei a fazer faculdade. Você está no banco lógico que não você está num banco, né? Dentro de uma sala de aula. Eu acho que também essas coisas mudaram, né? E eu agradeço isso daí, porque é legal. Então eu vou fazer tudo online, né? Vai ser uma coisa bem interessante. Eu vou passar essa experiência para o ano que vem, já no meu canal. Já vou também trazendo esse conteúdo. Acho que é legal trazer essa experiência para as pessoas, né? E eu sempre dou esse conselho, né? Voltem a estudar, façam novos cursos, não fiquem na zona de conforto, né? Procurem se desafiar, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu estou pronto? Será que acabou? Eu devo ficar sossegado? Não, você não deve ficar sossegado. Você sempre tem que se desafiar a procurar coisas novas e aprender coisas novas e querer sempre algo novo na sua vida, né? Graduação em 2021. 2022, né, que a gente terminou. A profissionalização de mercado, nós já falamos, boas práticas, nós falamos aqui, né? Aqui no nosso canal. Então, poxa, boas práticas de segurança da informação, como é que você faz a sua implementação de LGPD dentro da tua empresa, melhores formas de fazer backup, qual a melhor forma de fazer centralização de dados. Falamos sobre um monte de coisa e não falamos absolutamente nada ainda. Nós falamos apenas uma pequena parte de toda a tecnologia, de tudo que pode ser colocado dentro da empresa como boas práticas de mercado. Para o ano que vem, eu já estou preparando material sobre vários assuntos aí, todos eles aí voltados, todos específicos dentro da área de segurança da informação e privacidade, para a gente poder ter um foco de conteúdo bem interessante, para que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo para dentro das suas empresas. Aberto aí a todos os tipos de solicitações também, para que a gente possa também
tá passando outras informações, tá? E aí, depois desses assuntos que a gente falou, né, no comecinho, colinha aqui, vou até deixar aqui de lado. Nós começamos em março a pandemia aqui no Brasil. E aí fechou tudo foi fechado, né? A empresa que não dava para trabalhar online, estava ali com portinha fechada, sua porta fechada. As empresas de tecnologia bombaram, né? Porque as empresas que vendiam hardwares começaram a vender notebook, equipamentos para os usuários, para eles poderem levar para casa. Teve uma demanda crescente com o uso de internet, necessidades afins de equipamentos para a parte de segurança, fechamentos de VPN, um monte de coisa aconteceu nesse período de março, abril, que fez com que as empresas de tecnologia elas dessem um salto gigante aí com relação à questão de entrega de serviços, tá? Mas a pandemia trouxe aí esse período, esse início de março trouxe muitas inseguranças, né, para os empresários, especialmente aquele empresário que não tinha o costume de fazer com que o seu funcionário estivesse trabalhando da sua residência, né, não tinha esse costume. E aí quando começaram a experimentar isso e começaram a colocar as empresas, e aí, claro, com a ajuda dos profissionais de TI, em todas elas, para unitação, para configuração de ambiente, uma série de coisas, os empresários começaram a perceber que isso valia a pena, né? Em alguns setores ou algumas empresas das quais eu conheço, elas não pretendem voltar a trabalhar do modo como elas trabalhavam antes. Elas perceberam que esse modelo de trabalho, né, intercalando entre profissionais que estão na empresa e profissionais que estão em home office, era super interessante para elas, né? A gente teve um salto de qualidade no trabalho, né? Para algumas empresas, inclusive, conseguiram, para alguns setores, conseguiram absorver uma demanda maior de serviço. Então, teve áreas dentro da empresa que cresceram dessa forma, né? Eu digo que na empresa onde eu trabalho, houve um crescimento em uma área, né? Por conta aí do processo de home office. Então, fica somente um funcionário alocado na empresa, né, presencial ali, sempre havendo uma troca entre eles, e o restante desses profissionais estão em um home office, e houve um aumento, né, de absorção de demandas de clientes, né? E quem fala que isso daí não funciona? Funciona bem estruturado, isso sempre vai funcionar muito bem, tá? Importante que tenha tecnologia também, ajuda bastante, né? Telefones, né? Notebooks ou estações de trabalho, né? Conexões VPNs, tudo isso daí ajuda bastante no trabalho do funcionário, tá? Então, aí a gente teve esses softwares, essas ferramentas de trabalho que saíram da gaveta de muitas empresas. Então, todas elas estavam lá escondidinhas, né? Eu preciso ter uma VPN, eu devia ter pensado nisso no ano atrás, quando você chegou para mim e falou que precisava ter isso. E aí, vai lá, configura, né? Tem um tempo maior de trabalho. Então, todos esses projetos saíram da gaveta, né? Todos eles saíram da gaveta e foram para a prática dentro da empresa, em questão de instantes ali, por conta aí da necessidade. Tá? Então, hoje as empresas elas estão gastando um pouquinho mais, né, nessas ferramentas de trabalho para poder estar atendendo a todo o público interno dela. Né? Então, e o empresário, né, tanto o empresário quanto o funcionário, eles, dentro desses modelos novos de trabalho, né, eles tentam buscar aí um novo normal, né? O que seria o novo normal para o mercado brasileiro, né? Para o trabalho, para o empresariado brasileiro, né? Para as empresas, para os funcionários, né? Claro que veja, se você for olhar,
a grande maioria das empresas, ou a grande maioria dos empregados aqui no Brasil, né, especialmente aqui no Brasil, não muda muita coisa, né? O feirante ele precisa levar sua barraca de feira lá para o local específico, montar e vender para aquele público que está lá na feira, né? É o público dele. Mas ele pode ainda, né, para quem ainda não fez isso, né, o feirante ainda não fez isso, ele pode ainda ter um site onde ele pode vender uma parte do produto dele dentro da internet, num processo de delivery, né, colocando uma parte da empresa dele ali no processo de delivery, né? Ele vai concorrer com outras coisas ali, mas é um processo que de repente ele poderia colocar dentro do negócio dele, não somente ser o feirante da rua, né? O feirante que vai vender o produto dele ali, ele pode pegar uma parte do produto dele e falar assim, vou fazer esse processo em delivery, e começar com uma coisa muito simples, com WhatsApp, né, com os amigos, com as pessoas mais próximas, os amigos mais próximos, com as pessoas mais próximas, ou montar um site ali local para que possa atender uma localidade. Tem várias formas de você trabalhar e de você inventar o seu próprio negócio, né? A questão é você pensar fora da caixinha, né, como muita gente fala, e inovar o seu próprio negócio, colocando alguma coisa que realmente faça sentido para que você possa ter um ganho maior, né? Muitas empresas que não tinham delivery, né, e elas entraram no ramo de delivery exatamente por causa da questão da pandemia, encontraram um novo normal, né, nesse setor de delivery, e ao mesmo tempo eles conseguiram ter um ganho financeiro maior do que a própria venda dentro da loja. Então, teve empresas que investiram nesse setor, investiram nesse modelo de negócio e conseguiram fazer com que aquela área, aquela parte da empresa, ele tivesse um lucro maior do que a parte física da empresa. Excepcional isso daí. É você pensar fora do processo que você já tinha antes, você criar um novo processo. Tá? Então, para os empresários, né, ainda para 2021, né, pensem nisso, né? Como é que eu posso inovar o meu negócio? E para os profissionais de TI, né, que estão dentro das empresas, ali trabalhando com para entregar novas soluções de tecnologia para os setores, né, que necessitam de tecnologia para poder vender, né? A gente fala de TI dentro do porto, TI dentro da parte financeira. A TI ela é uma parte importante para o negócio. Então ela tem que pensar na inovação de um processo para poder fazer com que uma determinada área dentro da empresa, ou a empresa como um todo, ela cresça usando essa inovação. Tá? Então é importante que a gente pense fora da caixa e comece a buscar novos modelos de negócio. Esse é o novo normal. É o uso da tecnologia fomentando aí, né, o crescimento da empresa. Né? Então a gente tem várias tecnologias hoje que são disruptivas, né, e que estão aí para serem aproveitadas. Inteligência artificial, machine learning, nós temos aí IoT. Então tudo isso daí é tecnologia nova que pode trazer uma grande contribuição para o crescimento da empresa. Tá? Essa é a busca do normal. E aí, no final de tudo isso daí, para quem achava que não ia acontecer, a LGPD entrou em vigor no Brasil. E isso mudou a cabeça de todo mundo. Né? Todo mundo, todos os empresários, no momento que... E é engraçado, né? Eu falo que essas coisas são muito engraçadas aqui no Brasil. A LGPD entrou em vigor e aí houve uma convulsão, né, dos empresários. Todo mundo aí preocupado em atender a norma, em querer, não querer ser multado. Ai meu Deus do céu, ano que vem, se não tiver tudo acertado, vou ser multado. E vai ser multado, porque quando ela entrou em vigor, já começamos a ter aí algumas notificações de multas, né, já baseadas ali na LGPD. Não que a multa fosse aplicada pela LGPD,
Não, porque ela entrou em vigor e as multas relacionadas à lei elas só vão ser aplicadas aí no ano que vem, que vai entrar em vigor no ano que vem. Mas aí você tem outras leis aqui no Brasil, né? A lei do consumidor, tem a lei do Marco Civil, tem outras leis que tratam, né, sobre privacidade de dados, né, sobre privacidade de dados, parte de consumidor e que multam, né? Então é um caso aí de várias empresas que foram multadas depois que a LGPD entrou, foram multadas aí com base na lei do consumidor, né? E em outras leis. Então, para o empresário é importante que ele se preocupe mesmo, né? Já deveria estar se preocupado isso já há algum tempo, mas é importante que ele se preocupe, porque as multas vão ser aplicáveis aí a partir do ano que vem, se eu não me engano, em março, acho que é março em agosto, e você vai ter aí o empresário vai ter aí uma necessidade aí de estar deixando tudo alinhado, né, com a lei. Então é importante que o sistema de gestão de segurança da informação e privacidade ele esteja em funcionamento dentro da empresa, né? Então esse foi o nosso ano, né? Esse foi o nosso ano aí cheio de coisas, cheio de eventos, cheio de notícias, cheio de acontecimentos, né? E que a gente espera que para 2021 a gente sabe, né? A gente fala, eu sou uma pessoa muito prática nisso daí. A gente sabe que o começo de 2021 ele não muda nada, né? A coisa não é um passe de mágica, né? Virou 1º de janeiro, opa, já acabou tudo. Não é verdade. Né? Nós vamos ainda atravessar um período muito grande ainda, 2021 é um período ainda a ser estabelecido, né? As coisas elas tendem a permanecer do jeito que estão, né? Com relação à questão de cuidados com a doença, né? Com a aplicabilidade de certos processos de home office, uma série de coisas aí. Por quê? Porque até que todos estejam vacinados, até que todos estejam protegidos, né? E isso aí no âmbito geral, né? No âmbito nacional, a gente vai ter muitos cuidados ainda a serem tratados. Então isso daí é ao longo do ano de 2021, com certeza, né? Não vai acontecer de uma hora para outra, mesmo iniciando a vacinação em janeiro, nós temos aí uma longa trilha aí a percorrer, né? A gente teve aí muitas coisas e a gente sabe que o que a gente tem que pegar agora de tudo que nós aprendemos aí em 2020, né? De tudo que aconteceu em 2020 que a gente participou, é levar isso para 2021 de forma que a gente comece a criar condições para que 2021 seja um ano mais controlado, né? Que a gente consiga reger o ano 2021 e esse ficar ali no na nossa frente, ali nós estamos guiando ele, né? Não é ele que vai nos guiar. Então a gente criar essa condição e controlar o ano da melhor maneira possível para que a gente possa continuar trabalhando com saúde, junto com os nossos familiares e junto com os nossos amigos. Eu desejo a todos uma boa passagem de ano, né? Uma passagem de ano que as pessoas façam de uma maneira interior, né? Que busquem uma oração interior, que passem esse ano pensando nas coisas boas, né? Que querem ter para o próximo ano, né? Junto com a pessoa que você ama, junto com as pessoas que você ama, e que todos estejam com o máximo de saúde. É o meu desejo para todo mundo, né? Que todos passem o ano de maneira meditativa e com saúde junto com as pessoas que amam. Forte abraço,
uma feliz passagem de ano para todos. Fique com Deus.